Deus é bom. Deus é sempre bom. Amados, que coisa boa a gente poder estar junto aqui. Eu estou aqui ouvindo e você está aí também ouvindo. Amém? Eu sou a primeira ouvinte dessa noite, porque Deus fala com as pessoas que vão ensinar e Deus fala com aqueles que estão ouvindo. Você crê nisso? Você se lembra que Deus fala em sua palavra que Ele avisa? Que Ele não faz nada sem comunicar aos seus servos? Estão comigo? Você crê comigo nisso? Então fala comigo, Deus avisa. Sabe, uma vez Maria com José, que eram casados, e eles são os pais de Jesus aqui na Bíblia, contando na sua história, diz que eles, certa vez, subindo para Jerusalém, e era tempo de fazer as coisas que eles precisavam lá, ver pessoas, adorar, ir no templo, comprar coisas, mantimentos. E diz que já ia bem no caminho de um dia, Maria e José repararam que o seu filho não estava junto com ele. Vocês lembram dessa história? Sabe, aquilo ali foi, eu posso dizer, uma falha de comunicação. Você acredita nisso? Porque eles estavam avisados que Jesus ia ficar em Jerusalém? Diga não. Senão a mãe não teria ficado preocupada. Ela disse para o pai, vamos voltar. E eles dois deixaram a caravana e voltaram para Jerusalém. E quando chegaram em Jerusalém, onde foi que encontraram Jesus? Quem sabe dizer? No templo, ensinando para os doutores. Então, diga comigo, comunicação. Diga, Deus avisa. Então, nessa hora, Jesus falhou na comunicação. Porque ele não avisou, e você sabe disso pela Bíblia, que José e Maria estavam avisados que ele iria ficar no templo e eles dois voltariam só para a cidade dele, que era Belém da Judeia. Ok? Então, se até Jesus precisava comunicar ao pai dele e à mãe dele, quando a mãe dele chegou lá, perguntou, menino, o que você está fazendo aqui? Ele falou, você se esqueceu que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Então, ele já tinha o quê? Avisado. Deus já tinha avisado sobre Jesus para ela. Estão comigo agora? Então, foi ela que havia esquecido. Que um dia Deus falou, esse é o meu filho, eu estou entregando a vocês, para que vocês um dia me devolvam. Mas vocês criem segundo a lei do Senhor. Está certo assim? Amém? Vocês lembram também que Sansão foi um presente para o pai e para a mãe dele, e Deus também avisou como deveria ser criada aquela criança? Deus dá o aviso de quando vem, Deus diz o que vai acontecer, Deus fala qual o propósito da vida de cada um de nós, amém? Deus tem um plano perfeito traçado para nós, mas Deus é um Deus que se comunica. E a comunicação faz parte de uma vida de excelência. Se você perguntar para que serve a Bíblia serve para comunicar aos homens o plano perfeito de Deus, a vontade dele e o amor dele. Então, nosso Deus é um Deus que se comunica. A Bíblia também fala no Novo Testamento que no mundo que nós estamos, existem muitas vozes. E nós, como povo de Deus e como ovelhas, que é assim que nos chamam, nós conhecemos ou devemos conhecer a voz do nosso pastor. Amém, amados? E também a Bíblia fala que nós conhecemos a voz do ladrão. Então, nós é quem temos a escolha de saber que tipo de voz nós vamos ouvir. Se aquilo tira a sua fé, se aquilo tira a sua força, se aquilo tira a vitória que Deus já declarou para você, você é quem vai escolher o que você deve ouvir. E hoje você escolheu ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, você vai ser acrescentado sobre sua vida paz e graça. Porque essa é uma promessa de quem para ouvir a voz de Deus e obter o conhecimento dele. Amém, amados? Amém? Diga, eu abro o meu coração para aprender mansamente sobre a palavra de Deus. Então, amado, tem uma profecia que se cumpre nisso. Você não está aqui de graça, nem você que está presente, nem você que está nos ouvindo pelas mídias. Há uma promessa de Deus de quando nós nos sentamos para ouvir a sua voz, nós somos enriquecidos. E na nossa vida será acrescentado paz e graça. Você gosta disso? Foi Deus quem prometeu. Você acredita que Ele comunicou e Ele vai cumprir? Aleluia. Pois fica aberto àquilo que Ele vai falar hoje à noite para nós e coisas grandes vão acontecer na nossa vida.
Amém, amados? As pessoas que são excelentes, elas vão ter uma comunicação também excelente, porque elas vão falar com Deus. E Deus, através do líder ou da pessoa que vai dar o recado, vai passar aquilo que ele quer para as pessoas. Então, mesmo que você diga, mas eu não sou líder de nada, nem na igreja, nem no meu trabalho, nem na minha comunidade. Sim, você é líder de si mesmo. Porque você é um administrador da sua própria vida, ok? E se sua vida for muito boa, outras pessoas vão chegar perto de você e dizer, fala para mim, por gentileza, fala para mim, por que é que você vive só feliz? Você vive toda alegre, você só conta coisas boas. Parece que nunca dá nada errado na sua vida. O que é que está acontecendo? Eu queria ser assim como você. Na verdade, o que é que você fez para casar com um homem tão bom? Qual é o segredo de casar com uma mulher desse jeito? Que mulher maravilhosa. Nossa, eu estou vendo seus filhos. Meu Deus, como esses filhos são abençoados. Eu queria ter filhos assim. Olha, gente, como são seus amigos, que maravilha. Quem tem amigo desse jeito nunca vai ter problema na vida, porque mesmo que esteja numa fase ruim, quem tem esse tipo de amigo, como Jó tinha, Deus vai mudar a sua sorte. Amados, tem coisas que são observadas na sua vida. Se não é só por você mesmo, se você não se engane, tem uma multidão de testemunha em sua volta, vendo o que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Porque a sua vida fala, a sua vida comunica, a sua forma de se comportar se comunica, o seu modo de vestir, o seu modo de falar comunica. Quando alguém fala, você sabe se é alguém simples que está falando, dando um palpite ou dando um conselho, que é algo mais seguro no que está falando. Quando alguém fala, você sabe se é uma criança naquilo. Quando alguém fala, você sabe se é uma tolice. Porque isso Deus deu já ao seu coração. Essa graça de você saber distinguir o que é certo e o que está errado. É diferente eu falar como se constrói um templo para um engenheiro vir aqui, um arquiteto, e dizer porque o templo tem que ser quadrado, ou redondo, ou retangular, porque eles vão ter instrução, conhecimento daquilo. Mas eu posso falar simplesmente como uma pessoa curiosa. Dizer, deve ser assim, assim, assim. Daqui a pouco eu monto e cai na primeira chuva. Mas uma pessoa que tem conhecimento, ela vai passar o passo certo. Amém, amados? Então, a pessoa que está ensinando alguma coisa, principalmente a si mesmo, porque nós começamos ensinando a nós mesmos. A sabedoria de Deus vem para nós através da sua palavra, que é a comunicação de Deus, é através da palavra, é através de Jesus. E sem a palavra, sem Jesus, nada podemos fazer. Essa comunicação, primeiro, abençoa a nossa vida. A palavra de Deus diz, salva a tua vida e salva a dos seus ouvintes. Ok? Amém? Você fica feliz de ter um plano de salvação para você na comunicação? Amém? Porque Deus pensou nisso. Deus quer você salvo. Deus quer você informado. Deus quer você guardado. Deus quer você com conhecimento. Porque uma pessoa que tem conhecimento tem luz, tem iluminação. Se eu tenho luz, eu não vou topar nesse móvel aqui, eu não vou bater aqui, assim eu não vou me machucar. E também eu não vou machucar pessoas. Porque quando chega a luz, que é a palavra de Deus, chegou o entendimento, nós fomos iluminados, então nós vamos errar menos. Amém, amados? Agora, o ruim que Deus comunica para nós, e tudo que Deus comunica é bom, no fim, é que a gente sabendo que essa luz está acesa, eu não posso pegar isso e usar como instrumento para machucar outra pessoa, e até eu mesmo se machucar, sabendo me machucar, porque eu sei que o que Ele criou é bom, porque Deus criou todas as coisas para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Então, nós precisamos fazer da palavra de Deus algo excelente na nossa vida, em todas as formas do nosso viver. E hoje nós vamos falar um pouco sobre comunicação. Então, ser excelente na comunicação é algo de Deus, amados, não é invenção de homens. Então, quem é excelente na comunicação, ele avisa o que quer fazer. Diga, nós temos uma visão. Eu tenho a minha, você tem a sua. A minha visão é nascer, é trabalhar, é estudar, é ganhar dinheiro para me manter, é se casar, é ter filhos, é fazer amigos, é ter uma família, é ter um lugar para morar, é poder ir onde Deus mandar eu ir. E eu sei que você tem a sua visão para você. Ok? Amém?
Tem pessoas que têm uma pequena, outro tem uma média, outro tem uma grande. E há alguns que têm um impossível, que Deus toca e faz acontecer. Mas o importante é que a gente saiba que devemos ter uma visão. Então, nós vamos para Abacuque 2:2, vamos aprender essas coisas vendo Jesus, que é a palavra de Deus. Abacuque 2:2. E tudo na Bíblia é comunicação. Porque Deus é um Deus que quer estar perto, e para estar perto precisa conhecer, e para conhecer precisa comunicação. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava ela sobre as tábuas, para que a possa ler até as pessoas que vêm passar correndo, até quem está agitado demais. Tem muita gente agitada nesse tempo, tem dia que eu estou, com as notícias que eu escuto. Mas no mundo tem muitas vozes, mas eu e você vamos ficar com a voz de Deus. Amém? Então, alguém mandou escrever nas tábuas. Hoje nós temos na internet, temos escrita nesse livro aqui, que eu vou falar dele depois, que eu peguei ele para estudar hoje, para ensinar para vocês e para mim. Tem pessoas que escrevem na parede com ouro. Eu fui num templo que estava escrito em ouro, faz mais ou menos 1 mês e meio, na parede, os 10 mandamentos. Então, nós temos as escritas lá, e Deus é um Deus organizado. Fala comigo, Deus é organizado. Então, ele está dizendo que a visão tem que ser escrita, não pode ser só falada para você esquecer no outro dia, mas além de você ter para você, alguém que está passando correndo está vendo a visão que você está vendo. Amém? Vai dar para você aprender a escrever essas coisas? Escolhe um caderninho de ouro aí para você, amém? Faz um livro de ouro para você e as visões de Deus vão se cumprir. Amém, queridos? Provérbios 29:18. Para nós sermos excelentes, nós precisamos ser ótimos comunicadores, e Deus nos dá a condição disso. Provérbios 29:18, depois Provérbio 9:9. Não havendo profecia, não havendo visão, diz, o povo se corrompe, mas o que guarda o mandamento, a lei do Senhor, essa pessoa é muito feliz. Então, quando não tem visão, as pessoas não sabem para que lado vão. Elas ficam indecisas, elas não sabem que direção tomar. Mas se você diz, eu quero passar para o curso de engenharia, então eu vou saber que eu, para passar em engenharia, eu preciso estudar matemática, eu preciso saber de ciências, eu preciso saber de física, eu preciso saber de algumas coisas referentes àquele curso. Se não, se eu for boa só em português, boa em biologia, eu não vou passar para ser engenheira. Estão comigo? Se eu tenho uma visão, eu tenho que ter um foco, um objetivo. Porque se uma pessoa se juntar com outro que não sabe para onde vai, cai os dois no mesmo buraco. E eu vou me cansar de seguir você ou uma pessoa que não tem foco, porque não tem objetivo, eu me canso de seguir uma coisa que não vai dar em nada. Estão comigo? Amém? Eu não posso, nem você, seguir algo que não tem uma direção. Porque nós vamos ficar fazendo o quê? O que a Bíblia diz? Rodando em círculo, e nunca sai do lugar. E você se autoexamina e diz, mas como pode? Eu sonho tanto isso, e eu coloco no papel e nada acontece. Por quê? Porque a visão está corrompida. Você tem que comunicar para você mesmo a sua visão. E você tem que lutar por ela. Na verdade, Jesus não só lutou, como morreu pela visão que ele recebeu, que foi uma visão de Deus de amar as pessoas mais do que a si mesmo, ao ponto de se entregar. Amém? Essa foi a comunicação. O Senhor disse, a vontade dele era que todos conhecessem a verdade e soubessem que Deus quer a salvação de todos os homens. Essa era a visão de Jesus Cristo. Amém, amados? Então, essa é uma forma das pessoas se perderem, é não ter visão. E a outra de se acharem, é eles terem visão. E ainda diz que promete aqui, ensina ao justo, e ele crescerá, dá instrução ao sábio, ao homem sábio, e ele se fará mais sábio ainda. E ensina a pessoa justa, e ele crescerá na sua prudência. Então, nós precisamos ensinar as pessoas que realmente querem crescer. Se a pessoa é sábio, diz que ele vai prosperar. Se a pessoa é justa, ele vai crescer. E lá naquele outro versículo anterior, coloca ele, por gentileza. Não havendo a visão, que é o que diz na minha versão, o povo vai se corromper. Mas a pessoa que guarda essa lei, que é para ter uma visão, ela vai ser feliz. Aí está prometido o que nós todos queremos para a nossa vida. Você está vivendo para ser infeliz? Quem está vivendo para a desgraça?
Quem está vivendo para coisa ruim? Quem está vivendo crendo para ficar doente? Nós não estamos nesse reino, amados. No nosso reino é paz, diga paz, justiça e alegria. É esse reino que você está vivendo. É o reino de paz, um reino de saúde, um reino de trabalho, um reino de prosperar a sua vida. Um reino de ter família no caminho de Deus, um reino de celebrar como nós estamos hoje aqui. Amém? Falando das coisas de Deus. Nós não estamos junto a Jesus para ficar pior. Nós estamos junto à palavra, à comunicação que Deus trouxe, que é Jesus Cristo, para a nossa vida melhorar. Esse é o nosso propósito. Amém? Então está prometido a felicidade. Eu sei que eu e você queremos ser felizes. Amém? Com Jesus. Amém, queridos? Porque sem Ele nada podemos fazer. Então, para a gente ter uma visão, nós precisamos saber que nós precisamos de estratégias para que o alvo que a gente quer se cumpra. Amém? Então, vamos aqui. Lucas 15, 8. Depois, Provérbios 6, 5. Nós precisamos ter estratégia, comunicar as nossas estratégias para que aquilo que a gente sonha, a nossa visão que já foi comunicada, aconteça. Então, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, vamos falar 10 moedas, se ela perder uma, não acende uma luz, uma candeia, varre toda a sua casa e procura de uma forma espetacular, que é diligentemente, é algo excelente. Fala de excelência, fazer da melhor forma, até encontrar aquilo que perdeu. Aqui está dizendo que alguém tem 10 vasos, 10 tesouros, 10 moedas, e perdeu um, mas ele não fica satisfeito até que não encontre aquilo. Então, qual é a sua estratégia? Acabamos de ouvir pelo pastor, não ter nenhum prejuízo. Você tem que comunicar isso. Que as pessoas que vão estar com você vão fazer todo o esforço para procurar aquilo que está dando prejuízo e achar. Amém? Então, você vai ter que ter estratégias para fazer o que você precisa fazer. Provérbios 24, 6. Livra-te como a gazela da mão dos caçadores, e como ave da mão do passarinheiro. Essa palavra aí também é uma estratégia para que você não fique preso em coisas que não vão ter um futuro bom para você. A Bíblia fala que as pessoas que vão para a guerra, elas não vão antes de fazer as contas. E o pastor fala muito nisso aqui nessa igreja. Uma pessoa que vai para uma guerra, uma pessoa que vai para uma faculdade, uma pessoa que vai para um casamento, uma pessoa que vai construir uma casa, primeiro você tem que pensar quanto que aquilo vai te custar. Está comigo? Por quê? Porque se você começar a construir a casa e ela for aqui desse tamanho, 2 metros por 2 por 3, não sei nem as dimensões, e eu estou inventando aqui essa casa, e eu só consegui construir 1 metro, então vai passar alguém e vai dizer, olha lá que bobagem que aquela pessoa fez. Porque sonhou em fazer uma casa e só conseguiu fazer 1 quarto. Então, diz que todos que vão, pensam primeiro nas despesas que terão, nas custas que aquilo vai chamar na vida daquela pessoa. Então, ninguém vai para um plano, para uma visão, sem antes planejar aquilo que precisa. Você precisa comunicar, principalmente se você é líder, se você, vou lembrar de novo, eu não tenho ninguém debaixo da minha liderança, então é a sua própria vida. Se você quer ter uma vida de excelência em alguma área, você tem que pagar o preço para você ser aquilo. Ok? Você quer ser um bom engenheiro, então você vai ter que ter um bom dinheiro para pagar a faculdade ou passar numa federal, que também é maravilhoso, mesmo assim vai pagar o carro, a gasolina ou o ônibus, ou vai viver de carona e dar uma gorjeta à pessoa que vai te ajudar, mas vai ter um preço para você chegar a ser engenheiro. Se você quer ser médico, você quer ser vendedor, professor, o que você quiser, você vai ter um preço para que você esteja animado até você conseguir o seu objetivo. Amém? Então, vai ter que ter uma estratégia. Além de você ter sua visão, você vai ter que ter a estratégia. Se você for uma pessoa excelente, você vai ter que ter isso para você. Mas ninguém vai poder fazer isso por você. É apenas você mesmo. Porque eu não posso fazer outra pessoa sonhar o meu sonho.
Um dia eu sonhei, eu vou ter uma faculdade, eu vou ter um nível superior, eu vou ter um emprego bom, eu vou ter uma casa, eu vou ter um carro, eu vou estudar um curso tal. E alguém falou para mim, essa pessoa era minha mãe, ela já foi para a glória, ela disse, eu não tenho condições, e assinou. Porque você está sonhando alto demais. Essas coisas que você está falando é para quem é filho de rico. E eu estou trabalhando de noite para manter vocês. E você está falando de coisas que eu não posso fazer. E eu fiquei calada. E com pouco tempo, o Senhor falou para mim, a sua mãe não pode fazer, mas eu sou o seu Deus. Amém? Então, aquilo que seu pai não pôde, sua mãe não pôde, não reclama deles não, que é seu pai e sua mãe, honra eles do mesmo jeito. Amém, queridos? Não guarda essas coisas para você não, que isso não é bom, não faz parte da comunicação de Deus para nós, guardar rancor de ninguém, muito menos do nosso pai e da nossa mãe. Se eles não tiveram esse conhecimento, não chegaram a esse nível, Deus chegou hoje na frente. Amém? Ele disse, seu pai e sua mãe não pôde, mas eu posso. Amém? Então, não se preocupe que não será frustrada a sua esperança. Amém? Assim como foi comigo, Deus é o mesmo com você. Se aparecer alguma questão, você vai ter que saber comunicar. Alguma questão que atrapalhe o seu sonho ou sua visão. Se você é um líder, você tem que comunicar a sua equipe. E se aparece algum problema, que é o seu próprio sonho, você também tem que comunicar onde está o problema, com quem está o problema e procurar resolver o problema. Amém? Nós aprendemos nesse ministério que nós não devemos afrontar, mas confrontar. Por que está havendo isso? Por que eu estou pagando esse curso e não estou tendo aula? Por que eu estou fazendo isso aqui e não tenho uma resposta? Por que isso aqui não está acontecendo? Quando você sabe falar, e você pode pedir a Deus sabedoria, amém? Amém, queridos? Vocês estão tão bem, estou vendo vocês aí com os olhos cheios de esperança para coisas novas. Amém? Se você encontra o problema, então qual o problema se tem problema? Se nessa terra Jesus Cristo disse que já venceu tudo, e que da mesma forma que ele venceu, você vai vencer também. Tenha ânimo, bom ânimo. Amém? Ânimo vem da palavra fé. Fé faz, fé tem movimento. Tem ações correspondentes. Então, tudo é possível àquele que crê. Qual é o problema você ter problema? Você é a solução. Você tem um Deus que traz resultados. Amém? Então, nós precisamos saber comunicar se essas questões aparecerem. Lucas 18:8, por gentileza. Depois, Provérbios 6:5. Vamos aprender a resolver problemas. Digo-vos depressa que fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Põe outra versão, por gentileza. Lucas 15:8. Aqui está 18. Lucas 15:8. Qual é a mulher que tem 10 dracmas? A gente já leu, não foi? Se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Então, aqui tem um problema e aqui tem uma pessoa que está trazendo a solução para o problema. Ela está trabalhando e buscando aquilo que ela perdeu. Você concorda? Amém? Aqui está dizendo que ela faz o quê? Essa pessoa fica parada? Essa pessoa reclama do problema que perdeu? Não, ele disse aqui que ela acende uma candeia e ela faz o quê? Ela varre toda a casa. Então, acende uma luz para você, procura a Bíblia, porque lá tem resultado para tudo que você quer. Procura alguém que sabe daquilo, que é experiente para te dar um conselho. Amém? Varre a casa, em outras palavras, tira a sujeira se o problema aparecer, deixa as coisas limpas e você vai ser beneficiado. Amém, amados? Provérbios 6:5. Acho que está repetindo aqui as coisas, mas tudo bem. Vamos para outro. Provérbios 22:29. Vês a um homem perfeito na sua obra. Em outra versão aqui diz perito. Viste um homem perito em sua obra,
perante os reis ele será posto, e não entre a plebe, ou não entre os simples. Você viu alguém fazer alguma coisa bem feita? Pois então, há uma promessa para essa pessoa. Uma pessoa que se dedica, uma pessoa que estuda, uma pessoa que investe, ela vai querer que a obra que ela faz seja reconhecida pelas outras pessoas como algo bom. Amém, queridos? Você sabe, tão bem quanto eu, que quando uma pessoa procura estudar alguma coisa e passar para as pessoas hoje vão saber se aquilo é o melhor que elas estão aprendendo. Está comigo? Para você ter uma ideia, todas as faculdades elas fazem treinamentos todo ano, mas também, fora dos treinamentos, existem os seminários, os congressos e as reciclagens. São diferentes de treinamento. Um treinamento, praticamente, é para você conhecer a visão, saber qual a missão daquele lugar, o que é que você tem que fazer para entrar naquele time. Mas uma reciclagem é, eu vou te lembrar agora aquilo que você já aprendeu. Por que você não está andando naquilo? Isso quer dizer o quê? Quando você entrou, você sabia que aqui, nesse lugar, nós estamos comunicando que vamos fazer bem feito. Então, eu estou te lembrando hoje que você deve continuar na mesma qualidade que você entrou. Deu para entender isso? Então, o que é que nós não podemos aceitar no reino de Deus? Vamos fazer de qualquer jeito? E agora, trazendo para a casa de Deus e trazendo para as coisas do Senhor, vamos fazer, isso é o que eu posso fazer. E eu não posso mais além do que isso. Eu só vou fazer o que foi pedido. Não, a Bíblia diz que aquele homem, aquela mulher, aquele servo que faz somente o que foi pedido, é uma pessoa inútil. Porque nós não fomos chamados por Deus para fazer apenas o que foi pedido. Nós fomos chamados por Deus para esticar a nossa fé. E a gente pode fazer, sim, além, mais, muito mais do que pedimos ou pensamos. A gente só espreme Deus com esse versículo. Você já reparou? Deus pode sim, aleluia, está escrito, fazer infinitamente mais. Do quê? Do que pedimos ou sonhamos. Porque só Deus pode fazer. Antes de Deus, eu posso crer que Ele pode fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo e do que eu estou pensando. Porque a Bíblia diz que eu tenho que me aproximar de Deus e Ele se aproxima de mim. Então, não é só espremer Deus para Ele cumprir o que a palavra está dizendo, mas você vai ser exprimido pelo seu próprio desejo do coração. Eu não sei até onde você quer chegar, mas cada um de nós aqui tem um sonho. Pode ser que eu diga o meu hoje, que é de fazer um navio. Você vai dizer, eu não vou tão longe, eu quero apenas um barco. Então, comece a construir. Amém? Eu quero te dar a notícia. Se você construir seu barco, se encostar no meu navio, eu vou te dar uma carona. Agora, não vai medir o sonho do outro e ficar comparando com o seu. Porque tem alguém aqui que quer doar aviões. E você ainda não doou R$100. É o sonho de cada um que vai estar diante do Senhor. Amém, queridos? É a sua obra que vai estar diante de Deus. O que você quer fazer? Você tem que fazer bem feito. Agora, também está escrito que se você não dá conta de uma mesa aqui de 1 metro, você não pode crer para fazer uma de 10. Porque se você for aprovado numa coisa pequena, você será colocado sobre algo grande. Amém? Porque tem alguém supervisionando você. E não é nada mais, nada menos do que o próprio Deus, que é o Espírito Santo em você. Está comigo? Então, você tem que comunicar a excelência, você tem que comunicar aquilo que você está vendo, aquilo que você está achando que é um problema. Você tem que resolver o problema. Dentro de você tem uma resposta para cada problema que aparecer. Mas você tem que saber comunicar. Porque as pessoas não vão saber sem ter o conhecimento da coisa. E hoje, nem antes também na Bíblia, é possível a gente estar adivinhando. A Bíblia diz que nós devemos comunicar com os santos, abrir nossa boca, chegar para as pessoas, se achegar, ir até o seu irmão, conversar, falar, pedir perdão, expor alguma coisa que você está sofrendo, pedir oração. Amém, amados? Amém? Se juntar com ele para melhor. Você está feliz com isso? Eu só vejo, amados, aqui a ajuda de Deus em todas as coisas. E você saber que você pode ter um plano, você pode ter uma visão, você tem as estratégias para chegar, você pode ver os erros e acertar. Amém? Tem um começo bom para todas as coisas em Deus. No Espírito de excelência, que é o Espírito Santo que habita em nós, todas essas coisas são possíveis. Amém? Tanto o sonho
natural ou do material, que assim possa falar, como um sonho espiritual, porque você tem um propósito de Deus dentro de você para essa vida. Você não vai voltar para Deus da mesma forma. Amém? Deus é muito bom. Diga, Deus é muito bom. Então, você tem que aprender que, se você entender que existe o problema e você não comunica, você procura não resolver, você pode sofrer danos. E, por causa disso, você não vai ficar calado. Você vai pedir sabedoria, você vai resolver para a sua vida e vai resolver para os outros que estiverem debaixo da sua liderança. Ou perto de você, se assim você vê que também existe o problema. Amém, amados? Isso é viver em excelência. Saber ser resposta de Deus para as pessoas. Esdras 8:34. Não foi contado e pesado. Não, tudo foi contado e pesado. E o peso total daquilo que foi contado e pesado, claro, imediatamente foi o quê? Foi o quê? Registrado. Diga, registrado. Diga, quem é organizado, escreve as coisas. Quem está dizendo? Diga a palavra. Para você não associar isso a mim, amém? Eu estou ensinando porque eu creio assim. Amém, queridos? Então, seja organizado. Registre as coisas. Tudo que foi pesado, tudo que foi contado. Isso era no templo de Deus. 5 bacias de ouro, 4 mesas de acácia, tanto de trombetas, tanto de cadeiras, tanto de cortinas, cortinas brancas, estofa azul, linho disso aqui, entrada disso, tantos porteiros, 20 levitas, 200 disso, 4.000 harpas. Estava tudo registrado. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de excelência. Ele é um Deus organizado. E diga, eu sou filho dele. Pronto, então você pode puxar ele. Fique livre. Amém? Vamos aqui. Neemias 2:17. Então lhes disse, estás vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém. E deixamos de ser uma vergonha. Aqui existia um povo que sabia do problema, mas ainda ninguém tinha tido atitude. E esse homem de Deus aqui, Neemias, disse, eu vou reconstruir os muros. Se você vê um problema em algum lugar, uma miséria chegando, porque onde não tem uma atitude, onde não tem trabalho, a miséria chega. É a Bíblia que diz em todo lugar. Onde tem a preguiça, o espírito da preguiça, nada se desenvolve, porque a pessoa não quer fazer nada. E o Senhor falava comigo esses dias e mostrava umas visões, e eu fui ver, eu vi num telão grande, quando uma pessoa mostrou alguém que estava sofrendo por causa disso, essa mulher estava, eu mostrei a meu esposo essa foto, que eu tirei também, e eu recortei essa foto, e aquela pessoa estava dentro de um armário, lotados de roupa, eu acho que tinha vários sapatos ali embaixo, eu nem prestei atenção nisso, mas ela se jogava, dormia com a mesma roupa, não tomava banho, e nem arrumava nunca aquilo ali. No outro dia, ela levantava a hora que quisesse, e quando ela se levantava, também não tinha nenhum propósito para fazer nada, não tinha plano nenhum para a vida. Aquela pessoa estava andando em falta. O espírito da miséria e da pobreza estava junto daquela pessoa, porque não havia um propósito. Se não houver um propósito, o homem também não quer trabalhar. Porque, como eu falei antes, se nós não vermos que há um objetivo, a gente se cansa. Porque nós não vamos ver o fim daquela coisa. Por causa disso, Deus é um Deus de recomeço. Olha o que aqui está escrito, da eternidade. Esse é o símbolo. Ele terminou aqui, o tempo dele. Ele entrou aqui, no tempo de Jesus. Ele continua fazendo 8, da eternidade. Agora é o Espírito Santo. Mas e depois desses 3? Tem mais alguma coisa? Agora só vai começar o teu. É o teu tempo. Você entende isso? É você e Deus agora. Então, você não pode pegar a sua carga e dizer, eu estou fora, eu vou pôr para Deus. Aí Deus, ei, eu já fiz a minha parte.
Não, agora esse negócio é forte demais para mim. Eu perdoar, eu fazer isso, eu fazer isso. Isso aqui é para Jesus, que é o Filho de Deus. E você é filho de quem? Acabamos de lembrar. E se você disser, eu sou fraco e eu não posso. Então, nós vamos fazer Deus mentiroso, porque a Bíblia diz que com o Espírito Santo você pode fazer todas as coisas. Agora, você tem o quê? Diga, um ajudador fiel. Um companheiro, um amigo que pode te ajudar. Amém, queridos? Não é maravilhoso isso? Você saber para você mesmo, aqui só com Deus, obrigado, porque eu tenho dentro de mim toda a ajuda que eu preciso. Como é que eu consigo isso? Chamando a existência. A excelência comunica a Deus. Pai, eu não consigo. O meu irmão está me colocando uma carga que eu acho que é impossível. Aí Deus diz, então chegou eu. Vamos lá junto fazer. Amém? Alguém está me pedindo algo que eu não consigo. E Deus disse, como foi isso? Ele me obrigou a fazer. Eles vão fazer 2 vezes. Para mostrar que eu sou bom. Amém? Sem você reclamar, irmão, você vai ver o fruto do seu trabalho. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a glória da minha vida. É a sua também. Sem Deus, nada podemos fazer. Nós não precisamos ter medo. Não precisamos dizer que somos fracos. Porque com Deus tudo é possível se nós cremos. Há uma visão dentro de nós, há um fogo, há uma vida, há uma vontade de viver o melhor de Deus. Como? Só sentado, só dormindo, só na televisão? Não, queridos, nós precisamos fazer alguma coisa por nós mesmos. Por nossos planos, por nossa família. Amém? Nós precisamos cuidar de nós, cuidar da nossa família. Cuidar de nós é dizer, Deus me ama. E você vai dizer, desse jeito que você está aí, nem banho não toma? Como a gente pode falar isso, né? Você está morando nessa casa, você varre ela quantas vezes? Às vezes 2 em 2 meses. Mas isso não é excelência. A excelência ama o que Deus deu. E cuida do que Deus deu. Amém? A excelência vai tomar banho, a excelência vai pentear cabelo, a excelência vai cuidar dos dentes, a excelência vai comer um prato bom. Amém? Eu já escutei até pessoas dizer, olha, aí tem tudo para se fazer uma comida, mas a pessoa não quer fazer, nem quer aprender. Olha, aqui tem as melhores camisas, veja nesse guarda-roupa. Então, passa uma camisa e você usa. Não, eu queria que alguém passasse. Não, então eu quero que você passe, a camisa não é sua. E a pessoa dizer, não, eu não quero aprender a fazer isso. Às vezes você tem uma pia numa casa, e eu já entrei em várias casas e dei glória a Deus por isso, e dou quando eu vejo, bem bonita, bem grande, bem larga. Eu disse, nossa, nessa cozinha dava 15, 20 pessoas aí brincando, comendo, se divertindo. Na minha casa, entre 2 pessoas na cozinha, não entra mais. Você perguntar, e você está feliz com isso? Pergunta para mim. Muito, porque aquela foi a que Deus me deu. Só entra 2 pessoas, depois sai 2, entra 2. E eu estou feliz, sabe por quê? Se ele me der uma cozinha grande dessa, só vai ser só de enfeite, porque eu não vivo lá todo o tempo. Você está entendendo? A gente tem que entender as coisas que Deus dá para a gente. Deus só vai nos dar, só vai dar a mim e a você. Você, às vezes, está sonhando uma coisa e nem sequer domina o tamanho que você tem. Você pede uma coisa tão grande e não dá conta nem do pequeno que já está na sua mão. Você entende isso? Para eu desejar ter uma cozinha com 15 pessoas, eu tenho coragem de limpar também. Por enquanto, eu só estou com coragem de limpar aquela. Não adianta eu inventar uma coisa para Deus que eu não estou querendo. Ele vai dizer, vamos botar força em alguém que está animado para ter, mas você já está feliz com o que tem. Você entende isso? Para que você vai pedir uma casa com 12 quartos? Se você não tem coragem de limpar, e no dia que faltar o dinheiro, você vai deixar ela virar o quê? Uma casa tão linda e virar uma favela, que se der para você linda, limpa e nova, quando voltar com 2 semanas, você acabou. Amados, nosso Deus é inteligente. Está comigo? E a nossa fé? Diga, é inteligente também. Nós somos o povo da fé, que pregamos a fé. Amém? Que dizemos que queremos ser isso, quer ser o quê, amado? Quer ser um professor, quer ser o quê? Quer ser um pastor, quer ser o quê? Um cantor, um tocador, como João aqui e Esté. Então, vá estudar, vá se dedicar, vá se consagrar, vá colocar sua vida diante de Deus. Sabe por quê? Tudo que você está falando que quer é de Deus. É bom. Mas você precisa se dedicar. Eu quero tomar conta de uma igreja. E você está tomando conta, pelo menos, da sua família? Como é que Deus diz? Se não toma conta da família, também não está pronto para tomar conta de quê? Da família dele, que é muito maior. Você entende isso? Não estou falando o que eu penso, o que eu acho, é o que está na Bíblia. Isso é para nós cada dia, amados. A visão de Deus é comunicar essas coisas.
Nós precisamos cuidar de nós, cuidar até daquilo que a gente ensina para as pessoas. Ele disse para Timóteo, você cuida da doutrina e cuide de você mesmo primeiro. E quando você estiver falando para as pessoas o que você está ensinando, você vai salvar a vida deles também, assim como primeiro você está salvando a sua. Então, tudo é comunicação. Ele diz, ama o seu próximo. Aí você diz, oh glória, aleluia, não posso mais no Espírito Santo, no poder de Deus, tudo que Jesus fez eu vou amar. Aí ele diz, como a ti mesmo. Eu não amo nem a mim, não cuido nem de mim, não pago minhas contas, não deixo minha casa organizada, nem que seja feijão, arroz e uma mistura lá, e outros pratos de salada e verdura, não tenho minha. Eu estou querendo que o outro tenha. Ensinar o quê se eu não tenho essa autoridade? Fica como palavras ao vento. Até o teu ensino pode ser bacana e alguém dizer, pode fazer do jeito que ela está dizendo, mas não faça como ela faz. Porque chega lá na casa dela, nem limpeza não tem. Então vai pegar mal isso. Nós precisamos cuidar da nossa própria vida, amém, amados? Porque se a nossa vida que Deus nos deu é tão importante, isso tem que ter valor para nós e para Deus. E depois cuidar das outras pessoas. Porque Deus não vai pedir a nós nunca algo que nós não podemos fazer nem por nós mesmos. Para depois cuidarmos de outros da forma desordenada. Porque Deus é organizado. Amém? Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Provérbios 16, 7. Sendo um caminho dos homens agradável ao Senhor, Ele reconcilia com Ele os seus amigos. Então, Deus comunica para você. É bom você viver em paz. Tenha paz quando depender de você mesmo. Amém? Lá na Bíblia tem um exemplo de Abraão e de Ló, que mesmo sendo família, andavam brigando eles por causa do seu povo, ou dos seus pastores, ou daquelas coisas que eles tinham. Todos tinham muita coisa. Quem estava perto de Abraão, estava perto da riqueza de Deus, porque Deus não é injusto. Quando alguém está, todo servo que honra o seu Senhor, ele vai ser honrado por Deus. Isso é um princípio que está na Bíblia. Então, aquele sobrinho vivia junto com Abraão, estava junto com ele, e ele prosperou tanto quanto Abraão. Assim como Moisés teve o seu servo Josué, Paulo teve Barnabé, todas as pessoas que honram aquela pessoa de Deus, eles vão receber honra também. Isso é um princípio bíblico, amém? Todo servo que cuida bem do seu Senhor será honrado. É Deus quem faz isso. Então, mesmo eles sendo apegados em sangue, na família e tudo mais, hoje o que vale é o sangue de Jesus. Porque, às vezes, você vai com um irmão que você não conhece para o céu eternamente, você já sabe disso. E aquela pessoa da sua família que você já tanto pregou não quer. Então, o que vai valer é a família de Deus. Eles, primeiro, os irmãos da fé, depois os demais. Amém? Então, aqui ele dizia, tem contenda? Tem. Então, não fique junto. Nem leve junto com você. Nessa coisa aqui, não leve. É a comunicação de Deus para nós sermos excelentes na nossa vida. Gente que não está acreditando na visão que Deus deu para você. Porque a pessoa que acredita na visão que você tem para Deus, para fazer aqui, ele vai andar em paz, ele não vai trazer nenhuma divisão. Ele não vai trazer coisa contrária que prejudique o plano de Deus. Estão me entendendo? Então, se tiver contenda, diga, se tiver contenda, Deus vai me ajudar. E eu vou resolver. Não fica junto da contenda, porque o espírito de contenda tira a vitória que já está pronto lá na esquina, pertinho. Deu para entender a comunicação? A comunicação aí é um ruído, ninguém se entende, falam línguas diferentes, não querem a mesma coisa, então não tem como andar junto, porque Deus não está sendo glorificado naquilo. Amém? A outra coisa que temos aqui para ver hoje. Então, excelência, uma vida de excelência tem que pôr fora a contenda, amém? Lucas 13, 7. Depois Provérbios 12, 11. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e eu não acho. Pode cortá-la para que ela vai ficar ainda ocupando inutilmente a terra. Então, Deus quer que quando a gente comunica o nosso sonho, o plano, a visão, se livre das contendas, aprenda a ser organizado, escreva as coisas que a gente tem que escrever, se sente para comunicar bem o que nós estamos sonhando, querendo, como líderes,
e também como liderado, Ele quer que a gente produza alguma coisa. Se existe alguma coisa no meio do plano que não está dando fruto, aqui foi uma ordem de Deus. Por que que eu vou deixar essa videira aqui? Já fazem 3 anos que eu venho e não tem nada ali. Então, apareceu alguém que cuidava da planta, que é muito misericordioso. E ele chegou e disse assim, Senhor, o Senhor pode deixar que ela fique por mais um ano? Fale 1 ano. Foi o tempo que aquela pessoa pediu para que o problema fosse resolvido. E Deus, de misericordioso que é, disse, vou deixar. Ele disse, então eu vou dar uma arrumada, vou dar uma adubada, vou dar uma ajeitada, e essa videira vai dar fruto. Então, amados, o seu sonho tem que dar fruto. Amém? Porque Deus chamou você para frutificar. Amém? As pessoas vão ver o fruto do seu trabalho. Amém, queridos? Da visão que Ele deu a você. Você vai falar e vai fazer, porque Deus vai fazer as coisas acontecer. A outra coisa, honre a Deus em tudo que você está fazendo. Efésios 4, 29, por gentileza. E depois 1 Timóteo 6, 1. Efésios 4, 29, 1 Timóteo 6, 1. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa, para edificar as pessoas que estão perto de você. Isso aqui, amado, quando a gente não faz, é carne pura. E eu sei que a gente é pego muito nisso. Eu sou. De repente, a gente está falando aquilo que não devia. Aí é tempo da gente voltar e dizer, me perdoe, meu Deus. E o que eu disse não foi para afetar o Senhor, nem a pessoa, nem fé. Já desmanchei. Amém? Então, é uma estratégia de Deus para a gente acertar. É falar certo. Amém? Então, não saia, o que não produz é edificação, conforme a necessidade. E assim, você pode transmitir graça e não maldição às pessoas, porque você é rei e é sacerdote. Você foi criado para falar coisas boas para as pessoas. Amém? Então, para o seu plano dar certo, você tem que falar certo. Está comigo? Amém. Comunica certo. 1 Timóteo 6,1, foi? 1 Timóteo 6,1. Todos os servos que estão debaixo de julgo considerem digno de honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemada. Aí está dizendo, se você for fiel a alguém que é de Deus, Deus vai dar o pagamento para você. Você fica feliz por isso? Diga, Deus é um bom pagador. Eu estou tão triste que ela falou até agora sobre liderança, eu não sou líder de ninguém, eu sou um mandado toda hora. O chefe diz, vai, faz, vem. Ai, que chateação, já não aguento mais essas ordens. É bom você agradecer a Deus. Se você for fiel nesse ponto, Deus vai fazer você ser chefe um dia. Amém? Diga, esse é o caminho. Vai ter um tempo, amados, que você vai ser promovido e que Deus vai honrar você pela sua obediência. Amém? E pela questão do respeito. Porque Deus é um Deus de princípio. Amém? Então, a outra coisa que eu tenho para falar para vocês é, deixe um sucessor do que você está fazendo. Não fique pensando, eu toda a vida vou ser o dono dessa casa, eu toda a vida vou ser o dono dessa empresa, eu toda a vida vou ser o rei desse lugar, eu toda a vida vou ser o líder desse negócio. Não, amados, um dia você vai passar. Ou vivo ou morto, você vai passar, a sua história vai passar. Você vai ter que deixar um legado. Amém? Então, cria uma pessoa para isso. Não fique pensando que você vai ficar toda a vida ali, e um dia, quando você passar, ninguém toma conta, porque Deus levanta a pessoa que Ele quer. Deus faz subir. Até Ele pode tirar um ancião do lugar e colocar uma criança que nasceu de uma mulher que não podia ter filho. Foi assim com Samuel. Amém? Está comigo? Então, Davi falou para Salomão, esse vai ser o rei no meu lugar. Ele já sabia, ele falou, Salomão, meu filho, seja um homem, tenha atitudes de homem, seja valente, seja forte, fique com o Senhor. Ele, antes de morrer, deu as palavras a Salomão, ele sabia que ele seria o rei. Amém? Estava em 1 Crônicas, no 23, e eu não vou ler isso, mas eu quero que leia 1 Samuel 13, 14. Você deve deixar um legado para as pessoas que vão ficar no seu lugar. Você não deve pensar que você é o incrível, o invencível, que nunca vai passar e que toda a vida você vai estar ali. Você tem que pensar que alguém que vem depois de você, é um aviso que eu quero te dar, ele vai ser melhor do que você. Amém, queridos? Quem? Meu amigo. O que eu entendi que Deus falou que era, é um filho meu, uma filha que está no mesmo caminho, está seguindo o mesmo plano, está dando certo da mesma forma, mas vai ter um sucessor para você. Amém? Então, já agora, não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si, diga, Deus busca
E ele está ainda hoje fazendo isso, viu? Ele não parou o trabalho dele, foi Jesus que disse. Meu pai trabalha até agora. Não se aposentou. O INSS não deu aposentadoria para Deus. Ele continua trabalhando. Amém? E Jesus disse, eu também trabalho. Jesus Cristo é intercessor no céu. Ele não está passeando no céu. Ele está trabalhando. Amém? Ele disse, já agora não subsistirá o teu reino. Não vai acontecer mais nada aqui. Por quê? O Senhor buscou para si uma pessoa que agrada a ele. Já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardasse o que o Senhor te ordenou. Então, Deus coloca e também Deus tira. Está escrito na Bíblia. Se não agradar a ele, se não buscar os mandamentos do Senhor, se não quiser fazer o Senhor se alegrar por causa do povo, porque quando um rei justo se levanta, o povo se alegra. Mas o contrário também é verdadeiro, as pessoas sejam oprimidas. Amém? Então, Deus procura. E sabe o que é que eu quero dizer para você? Ele procurou na terra e ele achou Davi. Quem crê? Ele disse, agora eu achei um homem que fará toda a minha vontade. O nome dele é Davi, constituiu ele rei. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe que Jesus Cristo, que Deus procurou no céu uma coisa que pudesse valer o preço da minha e da tua vida, e ele não achou nada? Diga nada. Não achou nada. Eu já disse, Deus podia ter pego um sofá da casa dele, a cama dele, uma mesa dele, porque Deus tem uma mesa e nós vamos para as festas do Cordeiro, amém? Qualquer coisa que tem no céu. Se aqui na terra tem muita coisa boa, imagine no céu. Não é verdade? Mas Deus disse que não achou. E João chorava muito, e o anjo disse, não precisa mais chorar. Ele disse, por quê? Porque já está resolvido o problema. Deus resolve problemas. Deus tirou do seu próprio braço um Salvador, que é Jesus Cristo Senhor, e ele venceu. Amém, queridos? Então, Deus procurou na terra e achou Davi, e está achando você hoje, e Deus procurou no céu e achou Jesus. Amém? De forma que o problema foi resolvido. Aleluia. Esse livro foi o que eu li hoje, Grandes Gestores, Excelentes Comunicadores. Ele fala de excelência, e você tem que precisar saber comunicar. Procure a sabedoria de Deus, que você vai poder viver numa vida de excelência. Amém? E hoje eu estava lembrando de duas pessoas, e eu queria aqui mencionar para vocês, e dou glória a Deus pela vida delas. Uma é a irmã Claí, né? A cunhada da missionária Dione. Era uma mulher excelente na música, na vida, no procedimento, e ela foi para o Senhor na segunda-feira. E ainda hoje o esposo de uma professora, uma pessoa excelente, que é a Vera Lúcia, meu esposo, estava lendo o currículo dela para mim e só falava de excelência. Vera Lúcia Barreto Mota. Então, eu desejo que Deus, o Espírito Santo Consolador, possa consolar essas duas famílias que estão em Campina Grande, a família Fernandes e a família Mota. Eu digo para você, é tão maravilhoso ver quando pessoas vão e elas deixam um legado de excelência, de uma vida de crente verdadeiro, de crente fiel, de pessoas responsáveis, de nome, de família ungida por Deus para trabalhar na casa do Senhor. Eu dou glória a Deus pela vida de vocês, amém? Nós temos uma igreja, temos uma palavra, temos um pastor que cuida de nós, amados. Vamos comunicar ao mundo que somos felizes com Jesus. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos,